vamos agora falar um pouquinho sobre classificação das vias terrestres. Isso aqui, pessoal, é fundamental, é essencial para você na sua prova, tá? Muito cobrado e também é importantíssimo para você no seu dia a dia como condutor, tá? Para você identificar algumas coisas. Quais são essas? A gente vai ver já já, tá? O nosso Código de Trânsito, pessoal, fala lá no início que ele será aplicado nas vias abertas à circulação em todo o território nacional, tá? E aqui nós temos algumas classificações dessas vias, né, abertas à circulação. Ou seja, são vias públicas, tá? Todas essas vias que nós vamos trabalhar aqui são vias públicas, certo? E aqui, pessoal, nós dividimos as vias em dois tipos. Primeiro que são vias, né? Vias são locais destinados à circulação, que pode ser tanto de pedestre, quanto de animais, como de veículos, certo? Então, vamos dividir em dois tipos, né? Primeiro, vias urbanas e segundo, vias rurais. O que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: qual a diferença entre uma via urbana para uma via rural, pessoal? O que vocês acham? O que você pensa quando imagina assim uma via urbana? E o que você pensa também quando imagina uma via rural? Me digam aí, o que vocês acham? Uma é asfaltada, a outra não, estrada de terra. Tem também a questão de que uma anda mais animais e carroça e a outra vai ter transporte como carro, moto. Tá falhando bastante aí. Tá cortando bastante. Mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Que uma é asfaltada, né? Tem pavimentação e a outra não. É isso, professora? Não, ainda não. Existem vias que são urbanas, que não são pavimentadas, asfaltadas, e rurais que são, tá? Então, não é isso essencialmente. Mas pense um pouquinho mais. As leis que mudam. Pense um pouquinho mais. O que diferencia uma via urbana de uma via rural, pessoal? A questão da sinalização, Oi? das leis, a sinalização, Não, nem sempre, tá? Às vezes pode ser uma via urbana que não tem sinalização ou uma via rural que não tem sinalização. Mas muito boa a participação de vocês, gente. Ó, vou dizer agora o que diferencia uma via urbana de uma via rural. O que diferencia uma via urbana de uma via rural? Peraí, deixa eu ver se tem mais gente aqui. Vamos lá, tem gente falando no chat, ó. Érica disse que a diferença está falando o ambiente, né? Diz respeito ao ambiente, a qual pertence meio rural, meio urbano. Mas o que diferencia um meio rural do meio urbano? E vão falar Não seria a questão da fiscalização e da aplicação dos materiais, dos recursos? Não, ainda não, ainda não. Ivan falou aqui, ó, via urbana, trânsito rápido, crianças e movimentação de veículos, via rural, perigo de animais em estradas, estradas sem sinalização. Não, isso aqui é o que existe, né, nessas vias, mas não quer dizer que é o que diferencia. Érica falou contingente populacional. Não, tá quase, mas não é exatamente isso. Então, o que é a diferença, minha gente, entre uma via urbana para uma via rural? As edificações, as construções, tá? Numa via urbana, né, ao longo da via, ao redor da via, a gente tem construções, tem prédios, tem casas, não é isso? Comércio. Já na via rural, não, né? A gente não tem uma grande quantidade de prédios, de casas ali ao redor da via, né? Mais mato, cerca, fazenda, não é isso? Então, a diferença entre uma via rural para uma via urbana é que na via urbana, ao redor dela, existem construções, existem imóveis, né? Casas, prédios, certo? Já na via rural, não, tá? Então, essa é a primeira diferença entre elas aí, ok? Vamos falar um pouquinho agora dos tipos de vias urbanas. A gente já entendeu que as vias urbanas são aquelas que existem, em que existem edificações, construções ao redor dela. Pessoal, nós temos aqui 4 tipos de vias urbanas, certo?
primeiro tipo de via urbana é a via que a gente chama de via de trânsito rápido, tá? Uma via de trânsito rápido, minha gente, são aquelas vias em que não existe aí o que a gente chama de interseções em nível, ou seja, não existe nenhum tipo de barreira ali impedindo um fluxo de veículos. Ou seja, não existe sinalização semafórica, né? Não existe travessia de pedestre, não existe cruzamento, né, com veículos naquela via, não existe o acesso, né, aos imóveis, você só consegue acessar alguma casa, alguma coisa, por uma saída especial, um acesso especial, certo? Normalmente tem ali barreira, certo? Então, nas vias de trânsito rápido, o trânsito é livre, então não tem a travessia de pedestre é feita por passarela, né? Não existe cruzamento com outros veículos, a não ser que seja através de viaduto, né? Alguma coisa assim. E não tem ligação com os imóveis ao redor, a não ser por um acesso especial, tá? Então, essa o que caracteriza aí as vias de trânsito rápido. A gente tinha um exemplo aqui que era a Avenida Paralela, né? Hoje em dia, não é considerada mais uma via de trânsito rápido, mas tem alguns locais que têm essas características, certo? Mas o que caracteriza a via de trânsito rápido é o trânsito livre mesmo. Não tem travessia de pedestre, não tem semáforo, não tem cruzamento com veículos e não tem acesso aí aos imóveis ao redor. Por que eu preciso saber disso, professora? Porque em algumas circunstâncias, pessoal, não vai existir algumas sinalizações de trânsito. E você precisa saber como agir nessa via a partir do que você identificar, né? A partir do que você identifica como é o tipo daquela via, entende? Por exemplo, se eu identifico que é uma via de trânsito rápido e não tem uma placa indicando qual a velocidade máxima permitida. E aí? Eu vou andar livremente? Não existe velocidade máxima permitida? Claro que existe, tá, gente? É isso que o Código de Trânsito diz, tá? Nessas vias de trânsito rápido, qualquer uma dessas, se não for identificado, né, não existir sinalização indicando a velocidade máxima permitida, no caso da de trânsito rápido, a máxima vai ser de 80 por hora. Ou seja, a gente tem uma regra geral aí no nosso Código de Trânsito, tá? Então, a partir do momento que você identifica a via, você vai saber também como você deve se comportar, a velocidade máxima permitida para ela. Se existir uma placa, não, perfeito, você segue o que está na placa, tá? Mas se não existir, identificou a via, você segue a regra geral que o Código de Trânsito traz. No caso da via de trânsito rápido, identificou, não tem placa, qual é a máxima permitida para ela? 80 km por hora, tá? Nós temos outro tipo de via urbana, que é a via arterial, tá? A via arterial, pessoal, ela serve para ligar aí os principais pontos da cidade, né? As regiões da cidade, certo? Nela nós já temos aí as interseções em nível, ou seja, já tem semáforo, né? Controlado através de semáforo, tem travessia de pedestre, tem acesso aos lotes ao redor, né? Aos imóveis ao redor, diferente da via de trânsito rápido que não se tem o acesso, tá? Então, possibilita aí o trânsito nas regiões da cidade. Eu posso dar um exemplo aqui na nossa cidade, né? A Avenida ACM, né? Que liga aí os dois lados da cidade, né? Dois lados da cidade. Então, é uma via que tem controle de semáforo, tem acesso aos imóveis ao redor, né? Possibilita aí também o trânsito entre as regiões, tá? Se não existir sinalização indicando a velocidade máxima permitida para essa via, e você conseguiu identificar que é uma via arterial, você vai entender que a máxima permitida para essa via é de 60 km por hora, tá? Se não existir sinalização. Se existir sinalização, você segue o que está dizendo a placa, tá? Mas se não, identificou que é uma via arterial, a máxima é de 60, ok? Beleza. Vamos passar agora para a via coletora, tá? O que caracteriza uma via coletora, pessoal? Ela coleta o trânsito, né, e distribui dentro das regiões da cidade, certo? E também dão acesso às vias de maior porte. Um exemplo de via coletora é a via da sua casa, a não ser que você mora em uma avenida, né, uma dessas outras de trânsito rápido, só passa na sua rua quem quer ir para os seus vizinhos, né, ou para alguém que quer ir para alguma casa daquela ou para algum estabelecimento específico daquele local. Não é um lugar que todo mundo fica passando sempre,
né? Quando a gente analisa aí vias de trânsito rápido ou vias arteriais, são locais que a gente está passando sempre, né? Diferente de uma via coletora. Ou seja, ela destina, tira o trânsito da via principal e leva para regiões mais específicas, certo? Essas vias, elas normalmente não têm sinalização semafórica, tem o trânsito de pedestre, né, e travessia de pedestre, e também pode ter as lombadas, né, quebra-molas. É comum existir nessas vias coletoras, beleza? Se não existir sinalização indicando qual é a máxima permitida para as vias coletoras, você vai entender que é de 40 km por hora, certo? Se não existir sinalização. Então, trânsito rápido 80, arterial 60, coletora 40. Beleza? Se não existir placa. Se existir placa, pessoal, vocês vão seguir o que a placa está dizendo, tá? Mas é importante vocês saberem conhecer isso aqui, porque quando não existir sinalização, vocês saberem como agir nessa circunstância. E quarto e último tipo de via urbana é a via local. Lembrando, pessoal, que todas essas vias que a gente está trabalhando aqui são vias públicas, né? Lembra que o Código de Trânsito, ele só se aplica às vias abertas à circulação, né? Não se aplica aí às vias fechadas, vias que não são públicas, certo? Então, a via local também é a via pública. No entanto, é uma via que se destina só ao acesso, né, de um local que é privado. Por exemplo, eu tenho uma via urbana, né, que se destina só até a entrada de um condomínio ou até a entrada de uma fábrica, certo? Essa é considerada via local. Apesar de ser pública, ela só leva até um destino que é restrito, tá? Que não tenha, não é aberto à circulação das pessoas, até um local que não é público, mas ela é uma via pública, tá? Então, normalmente não tem interseção, tem interseção em nível, desculpa, ou seja, travessia de pedestre, mas não tem sinalização através de semáforo, certo? E leva aí o acesso a áreas restritas ou acesso de algum local específico, certo? Nesse tipo de via aqui, pessoal, se você não conseguir identificar, né, através da placa, qual a velocidade máxima permitida e conseguiu verificar que é uma via local, a velocidade máxima permitida vai ser de 30 km por hora, certo? Então, trânsito rápido 80, arterial 60, coletora 40 e local 30. Certinho? Isso aqui é importantíssimo para quando não existir sinalização e também, né, quando não existir sinalização de velocidade máxima permitida e também nas circunstâncias de sinalização no momento que possa ocorrer algum acidente, alguma coisa do tipo. Isso aí eu vou passar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Pronto, aí aqui nós tivemos vias urbanas, né, que são aquelas vias em que existem edificações ao redor. Vamos agora para as vias rurais. O pessoal falou bastante aí. A professora, via rural é aquela que não tem asfalto. Vamos lá. Existem vias rurais que têm asfalto e existem vias rurais que não têm asfalto, né? Que não são pavimentadas. Bom, o que define a via rural a gente já viu, né? São aquelas vias em que não existem edificações, não existem construções ao redor dela. Mas, basicamente, nós temos aqui dois tipos de vias rurais, né? Que tem essa característica. Primeiro tipo são as rodovias. As rodovias, pessoal, são as vias rurais pavimentadas, ou seja, que têm asfalto, né? Que são asfaltadas, que são pavimentadas, certo? E tem essa característica que não existem edificações ao seu redor, beleza? E temos também as estradas, que são as vias rurais não pavimentadas, certo? São aquelas vias que não têm pavimento, não são asfaltadas, certo? Mas estão nas vias rurais, ok? É só você se lembrar, quando falar de estrada, você lembra de quê? De estrada de chão, estrada de terra, beleza? Então, são divididos em dois tipos. Rodovias, que são as vias rurais pavimentadas, e estradas, que são as vias rurais não pavimentadas. Aqui é interessante a gente falar também de um termo que vocês com certeza já devem ter ouvido, que é o termo de vicinal.
tá? Então, você já deve ter ouvido falar em rodovia vicinal ou estrada vicinal. O que quer dizer esse termo vicinal, pessoal? Quer dizer que aquela via rural ela é destinada ao escoamento de produção agrícola, certo? Imagine que você tem uma fazenda, né, e planta cana, certo? Para fazer cachaça, olha só. E aí, para que essa cana vire cachaça, ela precisa sair, ou virar açúcar, sei lá, precisa sair da sua fazenda e ir para o local onde vai acontecer essa produção, certo? Então, essa via rural em que essa produção agrícola ela é escoada é uma via vicinal, certo? E o que é que vai definir se ela é uma rodovia vicinal ou se é uma estrada vicinal? Rodovia vicinal, se for uma via rural pavimentada, destinada ao escoamento de produção agrícola. E estrada, se for uma via rural não pavimentada, destinada ao escoamento de produção agrícola. Certo? Beleza. É importante a gente saber também identificar as vias rurais, pessoal, porque quando não existir a sinalização indicando qual a velocidade máxima permitida, a gente vai saber, tá? Porque existe essa regra no Código de Trânsito e vocês tiveram aqui na autoescola, certo? Não vão esquecer mais. Então, vamos lá. Quais são as regras aqui de velocidade para as rodovias e estradas, pessoal? Vamos lá. No caso de rodovias, né, se for de pista simples, ou seja, uma via só para cada sentido, né, a velocidade máxima permitida, se não existe placa, vai ser de 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. A gente vai ver caminhonetas, a definição um pouquinho mais na frente, quando a gente for falar lá sobre classificação dos veículos. E 90 km por hora para os demais veículos, né? Os que não se incluem nesses tipos aqui, certo? Agora, se for uma rodovia de pista dupla ou mais, né? Tem várias faixas de circulação para o mesmo sentido. A máxima vai ser de 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas e de 90 km por hora para os demais veículos, né? Que não se incluem aqui nessas categorias. Lembrando, isso sempre que não existir uma placa. Se existir uma placa, você vai seguir o que a placa diz, beleza? Pronto, então falamos aí sobre rodovias, vamos falar agora sobre estradas. E é comum que não exista sinalização em estradas, certo? Não existe uma placa determinando aí a velocidade máxima permitida naquela estrada. Mas o nosso Código de Trânsito traz, certo? Se não existir sinalização, a velocidade máxima permitida na estrada vai ser de 60 km por hora. Mas tenha muito cuidado, viu, gente? Porque às vezes a estrada tem aquela areinha, né? Principalmente agora que choveu, né? Então tenham cuidado para vocês aí não atolarem, derraparem, alguma coisa do tipo aí. Então tenham cuidado redobrado. Beleza? Ótimo, professora. Entendi, né? Sobre os tipos de vias e as velocidades máximas permitidas quando não existir sinalização. Agora eu quero deixar vocês com uma pergunta. Falamos sobre máxima permitida, mas será se existe velocidade mínima permitida? O que vocês acham, gente? Existe uma velocidade mínima permitida para uma via? Existe. Existe. E qual seria? Não faço ideia, mas Não faço ideia, mas existe. eu acho que Sim, existem algumas circunstâncias. Se a pessoa estiver indo lento demais, né, vai prejudicar ela e vai prejudicar outras pessoas no trânsito, não é verdade? Então, imagina só, você está numa rodovia que a máxima é de 100 km por hora. E aí, do nada, uma moto a 30 km por hora. Pode ocasionar um acidente? Com certeza. Então, professora, já que pode gerar perigo e existe essa situação de mínima permitida, qual seria a velocidade mínima que eu tenho que andar numa via? Se eu não vejo placa de mínima, eu só vejo placa de máxima. O que acontece, gente? O artigo 62 do Código de Trânsito, ele fala que a velocidade mínima, né, que você pode andar numa via não pode ser menor que a metade da máxima. Então, se eu tenho uma via que a máxima é de 100, eu não posso andar abaixo de quanto? Da metade de 100, que é 50. Então, eu não posso andar abaixo de 50, né? Se a máxima é 40, eu não posso andar abaixo de 20, certo? Por isso que a gente não vê uma placa de velocidade mínima, a gente só vê a placa de velocidade máxima. E aí já se entende
né? Que eu não posso andar abaixo da metade daquela que está lá na sinalização. Senão eu vou gerar um risco aí para mim e para quem está vindo na via. Ok?